que nós pedimos revela muito acerca do nosso coração. Na verdade, o que nós pedimos é o que nós desejamos. E o que desejamos é o que brota e que nasce do nosso coração. A Bíblia fala acerca de alguns pedidos bem interessantes. Por exemplo, a Bíblia fala acerca de uma mãe que chegou até Jesus e pediu para que Jesus colocasse os filhos dela sentados ao lado direito e ao lado esquerdo dele quando ele entrasse no reino dele. A Bíblia conta o pedido de Salomão, quando Salomão pede sabedoria a Deus e Deus concede sabedoria a ele, não só sabedoria, riquezas e tudo mais. Porém, a Bíblia, ela fala acerca de um homem no qual a Bíblia mesmo descreve como um homem segundo o coração de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Estou falando de Davi. E o que Davi pede a Deus é diferente de todos os outros. E isso é muito importante para nós, porque quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então necessariamente aquilo que ele deseja e aquilo que ele pede compactua com o coração de Deus, de certa forma toca o coração de Deus. O que Davi pedia? Uma coisa eu peço ao Senhor, para que eu possa habitar na casa dele enquanto eu viver. O pedido de Davi era pela presença de Deus. Davi desejava o que Deus deseja. O que Deus deseja? A presença do homem na sua presença. Davi encontrou e se conectou ao coração de Deus, desejando aquilo que Deus deseja. E nós precisamos ter o coração de Deus e o coração de Davi. Precisamos ansiar pela presença de Deus. Eu quero ler um texto para falar com vocês acerca disso bem rapidamente, que está lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 16, quando Jesus mesmo diz: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, disse Jesus, que é mais importante? Olha a indagação: o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O santuário é o lugar da habitação de Deus. O santuário é o lugar onde Deus habita. E é interessante pensar que a Bíblia, quando vai descrever a construção do templo, onde a presença de Deus habitaria, ela descreve a construção do templo recheada de ouro, pedras preciosas, recheado de seda, linho fino, de glamour, beleza, glória, majestade. Mas quando a Bíblia descreve o templo com toda essa riqueza, ela não está querendo dar valor à riqueza que existe no templo, mas ela está querendo dar valor à presença que existiria no templo. A Bíblia coloca o ouro no templo para valorizar a presença de Deus, e não a presença de Deus no templo para valorizar o ouro. Aliás, a Bíblia fala que na pátria celestial as ruas serão de ouro, ou seja, o ouro não vai ter valor algum, porque o que vai ter valor é o que realmente tem valor, que é a presença de Deus. E nós precisamos encontrar o coração de Deus, nos conectar ao coração de Deus e desejar aquilo que Ele deseja, desejar a presença de Deus, porque a presença de Deus é mais importante do que as coisas que envolvem a presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que a música tocada na presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que o prédio que enche com a presença dele. A presença de Deus é mais importante do que o vídeo que de alguma forma manifesta a presença dele. A presença de Deus é mais importante do que todas as coisas. E eu acredito que Deus está levantando uma geração que vai fazer um grande avivamento, mudar a história da nossa cidade, mudar a história da nossa nação, mudar a história do mundo. Eu realmente acredito que Deus está levantando essa geração. Mas essa geração, ela só alcançará êxito, vitória nesse processo do que Deus sonha para essa geração, se ela se apaixonar pela presença dele. E o que eu percebo é que por todo canto eu vejo pessoas apaixonadas pela música, apaixonadas pelo ministério, apaixonados pela igreja, mas não apaixonados pela presença de Deus. A igreja, ela não tem valor algum se a presença de Deus não estiver na igreja. O ministério não tem valor algum se a presença de Deus não estiver no ministério. O teu quarto não tem valor algum se a presença de Deus não estiver no teu quarto. Nós precisamos desejar o que Deus deseja. E o que Deus deseja? Um casamento entre o homem e Ele. Deus sempre ansiou por isso, sempre desejou isso. Jesus morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus e Deus, por sua vez, pudesse ter a presença do homem. Então anseie e deseje a presença de Deus. Deseje com todo o teu coração a presença de Deus. E não só deseje a presença de Deus,
mas deseje que a tua presença seja percebido por Deus. Você precisa experimentar a presença de Deus, o lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é muito mais importante do que o ouro que está em volta desse lugar santíssimo. Nós temos que dar valor àquilo que realmente tem valor, e o que tem valor é a presença de Deus. Por isso, eu quero te deixar um segredo que Jesus mesmo fala no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz que a presença de Deus está em secreto. E aí Jesus fala, olha, quando for orar, vá para o teu quarto, porque teu Pai que está em secreto o recompensará. Mano, vá para o teu quarto em secreto, busca a presença de Deus em secreto, e esse Pai que te ouve em secreto, Ele te recompensará. Eu gosto disso porque quando Adão e Eva pecam, eles pecam e depois, para se esconder de Deus, para entrar no esconderijo, eles colocam uma folha de figueira. Essa folha de figueira tampava suas partes íntimas para de alguma forma se esconder de Deus. Ali era o lugar secreto deles. Zaqueu, quando ele vê Jesus passando pela multidão, existe uma multidão que está impedindo Zaqueu de entrar na presença de Jesus. O que ele sobe numa figueira, a figueira, o lugar secreto. E quando ele sobe nessa figueira, Jesus vê ele no lugar secreto, e mesmo no meio de toda aquela multidão, a presença de Zaqueu é destacada. E aí Jesus fala para Zaqueu, desce daí, porque eu quero ir para a tua casa, porque você me procurou, você me buscou. A nossa geração precisa aprender a ter o coração de Deus, a ter o coração de Davi, e desejar o que Deus deseja, a presença dele conectado com a nossa presença.